Graça e paz. Nós estamos discorrendo aqui sobre o texto do apóstolo Paulo, no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. É um texto muito bonito, é um texto muito abrangente, é um texto permanentemente relevante. Diz respeito à organização, diz respeito ao cuidado, diz respeito à racionalidade. Na Bíblia, nos ensinamentos do apóstolo Paulo, espiritualidade é sinônimo de racionalidade, ou seja, coerência, de propósito, de equilíbrio, tá? De organização saudável, de coisa feita às claras. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Estamos aqui reunidos para. A reunião de hoje tem o propósito de sempre, tudo às claras, inclusive a oração. E eu não vejo motivo, eu já falei, eu sou contra reuniões secretas, tá bom? Não acredito ser esse caminho. E também não concordo com a publicidade exagerada no tocante às reuniões cristãs. Não precisa ser secreto, de portas e janelas fechadas, mas também não precisa ser assim uma publicidade desnecessária, porque é algo feito para Deus. O que é feito para a mídia deve ser feito à parte, separado para a mídia. A reunião comum para adoração é reunião comum para adoração. O que é midiático, aí você prepara o que é midiático, sempre que possível, priorizando os ensinamentos da palavra de Deus. A prioridade é a glória de Deus. O apóstolo Paulo, falando dessas questões de dons espirituais, da manifestação pública desses dons espirituais, na reunião da igreja como um todo, ele fala, no verso 18, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. No entanto, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. O senso de prioridade do apóstolo Paulo. Não é que ele não falasse, não é que ele não tivesse uma variedade, uma diversidade de dons espirituais, porque os dons, eles comungam entre si, tá? Se você... Não é uma questão de superioridade, um dom é superior ao outro. O apóstolo Paulo está preocupado com a edificação da igreja. E no tocante à edificação da igreja, o ensino em língua conhecida é muito mais importante do que o falar em língua desconhecida. Está aí a nossa gratidão a Deus pela vida de homens e mulheres que se dedicaram praticamente no anonimato, traduzindo a palavra de Deus, e ainda hoje traduzindo a palavra de Deus para línguas, assim, totalmente estranhas, totalmente desconhecidas, porque o importante é que a pessoa compreenda a palavra de Deus no seu idioma materno. Ninguém precisa aprender hebraico para estudar o Antigo Testamento, ninguém precisa aprender o grego, koiné, ou o latim para estudar o Novo Testamento. Ninguém precisa estudar o aramaico para saber que o Evangelho é o registro que os apóstolos fizeram da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Algumas pessoas estão se confundindo. Algumas pessoas estão acreditando que alguma forma de conhecimento histórico, alguma forma de conhecimento acadêmico possa ser capaz de gerar uma proximidade maior com Deus, tá? Não é isso. Esse conhecimento deve estar a serviço do corpo de Cristo e facilitar a transmissão do Evangelho de Cristo Jesus. Essa sempre foi a prioridade da igreja. E essa é a prioridade do apóstolo Paulo. E ele fala que essa deve ser a prioridade da igreja de Corinto, e não as brigas internas sobre quem é mais ou quem é menos espiritual. E Paulo continua, irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo, adultos quanto ao entendimento. Ele está falando. Na verdade, ele está dando uma cutucada aqui. Na verdade, ele está trazendo à tona que vocês deveriam ter um comportamento de criança
uma ingenuidade no tocante ao mal, ao pecado, ao erro, e não no tocante a essas questões de entendimento. Vocês têm que ser adultos, porque a igreja foi infantil ao tolerar o pecado, a igreja foi infantil ao permitir se esgarçar em facções, grupos que rivalizavam, todos buscando ali o domínio, o poder ou o controle da igreja, tá? Se é para ter um comportamento infantil ou ingênuo, que seja no tocante à malícia, à maldade. Mas ao entendimento, nós temos que ser completamente adultos. E ele diz: pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros falarei este povo. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. O apóstolo Paulo está falando aqui de um sinal dado por Deus. Historicamente, é uma referência a Babilônia, aos caldeus, né, que invadiram o reino do norte e escravizaram o reino do norte. Depois aos babilônicos, que invadiram o reino do sul e levaram o reino do sul para o cativeiro. A presença, a ação desses indivíduos foi usado como um sinal para o povo de Israel. Deus agindo, Deus julgando o povo dele através de instrumentos ou nações estrangeiras, de línguas completamente desconhecidas. Então, ele está falando a língua desconhecida como um sinal da abrangência do poder de Deus no tocante a ele controlar todas as coisas, todos os seres, para garantir os resultados que ele propôs desde o início, a providência divina. E ele diz o seguinte: tal qual a língua dos caldeus e dos babilônicos foram um sinal para o povo de Israel, as línguas estranhas também podem ser um tipo, uma espécie de sinal. Olha o que ele diz. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Tá? É nesse sentido. Para aquele que duvida, para aquele que questiona, para aquele que persevera, para aquele que não se submete, para aquele que não obedece a Deus, a língua estrangeira, a língua dos estrangeiras, serviu de um sinal. Deus está agindo. Nesse sentido, ele coloca essa manifestação espiritual como um sinal, não para aquele que crê, mas para o incrédulo, Mas no tocante à organização da igreja, olha o que ele fala. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estáis loucos? Tá, é um argumento. Mas se todos profetizarem e alguns incrédulos ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador, e por todos será julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que, em realidade, Deus está entre vós. Ele está falando aqui das reuniões da igreja. Pelo que eu entendo dos ensinos do apóstolo Paulo, ele não compartilha da ideia de reuniões secretas, tá bom? Nós sabemos que a igreja se reunia em segredo, tá? Isso é uma coisa. Se reuniu em diversas ocasiões, em diversos lugares, até hoje, em segredo, para fugir da perseguição. Agora, a igreja cristã não é uma religião de ocultismo, algo só para os iniciados, como estão tentando refazer agora, né? Alguns movimentos aí compraram algumas ideias aí, não, isso é no mês tal, que vai ter uma reunião, 3 dias em tal lugar. Mas nós não, isso vai ser na outra, no outro, 3 meses depois, no outro lugar, 5 dias. Você fala, mas se as pessoas já estão aqui reunidas, por que já não ensina a verdade aqui? Por que vai ensinar a verdade fora da igreja? Que igreja é essa? Uma igreja que abre mão de se comportar como igreja, de se instruir, de se educar, de se capacitar como igreja, temendo aquele que nunca se envolve. Está lá,
quer participar, mas nunca se entrega, não se rende, nunca se envolve. O apóstolo Paulo entende que as reuniões não são secretas. E com vistas ao alcance que ele propõe, porque a igreja não tem um fim em si mesmo, a igreja tem o objetivo de alcançar os perdidos, os pecadores, levando a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Então ele propõe essa situação. Se essas pessoas, 3, 4, 6, vão fazer uma visita e está todo mundo lá orando em língua estranha, não tem interpretação, não tem palavra de sabedoria, não tem palavra de conhecimento, não tem revelação, não tem profecia, não tem instrução, o que que é aquilo? Realmente pode parecer uma reunião de êxtase, que as pessoas estão buscando um estado de êxtase, né? Cada um fala conforme lhe vem à mente, ou a capacitação, e aí você vê essas coisinhas aí, que parece realmente uma reunião com o objetivo de alcançar um estado de êxtase. Não vamos entrar nisso agora, né? A busca por esse estado como uma espécie de remissão, de purificação, de recebimento de algo, ou de libertação de uma dor ou de uma aflição. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas a reunião dos cristãos, segundo o apóstolo Paulo, tem que ter objetivos claros e compreensíveis, até mesmo para aquele que está passando por ali, e ao entrar numa igreja que tem um compromisso de comportar-se conforme a palavra de Deus, pode acontecer e deve acontecer que pelo Espírito Santo, pela operação dos dons do Espírito, essas pessoas sejam graciosamente alcançadas por Deus. E o apóstolo Paulo aqui está falando do bom uso dos dons do espirituais, né? A palavra de revelação, a palavra de sabedoria, a palavra de entendimento, a doutrina, a instrução, trazendo à tona a mente da pessoa o que ela tem dentro de si, a convicção do pecado, levando a pessoa à convicção do pecado e a certeza de que Deus está ali, de que Deus se importa sim com o pecador. É essa linha de pensamento. Quando ele fala os segredos do seu coração se tornarão manifestos. Ninguém vai para uma igreja para zombar. Ninguém, pelo menos ninguém em sã consciência, alguém que resolve visitar, passar, normalmente vão com profundo respeito, com profunda reverência, às vezes até mais respeito e reverência do que lá a família da fé, que de tão acostumados com o ambiente, às vezes se comportam assim de modo nada exemplar. Todos vão de alguma forma buscando ou reconhecendo de que é possível que Deus manifeste a sua graça onde quer que ele queira. E esse é o caminho proposto pelo apóstolo Paulo. Porquanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunis cada um de vós tenha um salmo, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e o outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Essa outra proposta aqui do apóstolo Paulo, ela tem em vista, ela decorre da organização da sinagoga. Quando se fala de uma igreja em que os dons espirituais estão presentes, não significa, nunca significou que as coisas têm que ocorrer de maneira improvisada. Tá? Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tem um salmo, ou seja, um salmo é um cântico, é um louvor. Tem um ensino, algo a ser, olha, essa palavra do profeta para nós hoje significa isso, 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 isso. Portanto, nós precisamos prestar atenção na maneira como nós estamos fazendo isso, isso. Tá, tem uma palavra. Outro tem uma revelação, irmãos. Deus comunicou à minha mente. Normalmente nada disso é de graça. Isso é através do ensino, é através da meditação, da reflexão. Tem algo importante a ser dito, algo que precisa ser trazido à tona. Irmãos, o pecado é coisa séria. Tem uma palavra de revelação. Ou em outras línguas, a pessoa tem esse dom. E o outro interpreta. Não significa que isso tem que acontecer de forma improviso. Isso pode ser
e deveria ser devidamente preparado e organizado, tá? A organização do culto com vistas a que a liturgia abranja todas as possibilidades, tá bom? Não está dizendo que essas coisas têm que acontecer improvisadamente, muito pelo contrário, devem ser devidamente administradas. Tanto o que vai ser ensinado, tem alguns que ficam magoados, pastor, sobre o que o senhor vai pregar amanhã para fazer a ata, o que Deus mandar. Mas, pera lá. Não preparou, né? Não preparou, talvez tenha uma ideia, alguma coisa, mas não preparou. Aí vai passar a madrugada lá, forçando a mente, né, um sermão lá de horas mal dormidas para transmitir para a igreja. A devida preparação, a devida organização, inclusive dos dons espirituais, são fundamentais, são muito importantes, tá? Alguns, é o que eu falo dos jovens, né? Alguns jovens vão estudar e eles querem que a coisa aconteça assim, no improviso, no sopetão. Você imagina o quão pode ser traumático, né? Alguém está pregando, aí o outro lá já começa a falar uma coisa e o outro, não, sem atropelamento, tudo com a devida organização. O que isso envolve? Maturidade, muita maturidade, envolve discernimento, envolve preparo, envolve cooperação e envolve supervisão ou pastoreio. Todos são pastoreados, essa é a ideia, todos são cuidados e cuidam uns dos outros. E a capacidade administrativa para administrar isso, ela é muito importante, né? Saber administrar os dons e os recursos para o benefício de todos e da maioria. De uma forma como proposta pelo apóstolo Paulo, envolvendo tudo, absolutamente tudo, é muito difícil nós encontrarmos, né? Alguma organização sempre há no sentido de permitir que as pessoas se manifestem, né? O testemunho, uma palavra, uma breve palavra, um louvor, tenta abranger aqui, mas o que o apóstolo Paulo exige é que tudo seja feito para edificação da igreja, e isso não significa que as coisas possam ou devam ocorrer atropeladamente. E ele segue. Se alguém falar em língua estranha, que a falem somente 2, quando muito, 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Tá? Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Marco, você fala isso, mas você também orava em línguas na igreja? Eu também, mas eu sempre busquei compreender e nunca parei de estudar, e chega um momento que você vê que se não há desenvolvimento, se não há uma cooperação, uma comunhão, de fato, é preferível que as pessoas permaneçam em silêncio. Se não houve o devido preparo, se não há o devido esmero, se não há o compromisso de organização conforme o apóstolo Paulo, pode parecer que as pessoas estão competindo ou concorrendo, um desviando a atenção ou buscando a atenção para si ou para o seu dom e não para a edificação de todos, e não para a edificação da igreja como um todo. Por isso que o que o apóstolo Paulo exige, o que o apóstolo Paulo orienta, eu eu nunca acompanhei, não nesse nível de complexidade que ele fala que é possível, tá? Que ele fala que é possível, mas isso envolve a igreja se comprometer com os princípios da palavra de Deus, tá? Se não tiver quem interprete, é melhor que não fale. Tratando-se de profetas, tratando de alguém que tem uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, que fala em dois ou três, mas aí tem um fator regulador aqui, tem um fator aqui, que o apóstolo Paulo exige, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. O apóstolo Paulo espera que a igreja cristã possua um bom número de homens, mulheres, com dons espirituais. Mas esses dons, eles se autorregulamentam, eles se autorregulam.
existe a necessidade de julgamento, não do indivíduo que profetiza, mas daquilo que ele fala, se está coerente com as Escrituras. Às vezes a coerência é encontrada no testemunho de alguém que diz essa palavra diz respeito a algo que eu estou vivendo, minha família, assim, 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 assim. Pode ser, mas o que ele espera é que entre essas pessoas, esse corpo aqui, palavra de sabedoria, conhecimento, profecia, revelação, as pessoas estejam aptas a julgarem aquilo que é dito, aquilo que é dito. Por isso que a espiritualidade não está vinculada à emoção, a eu senti, eu tenho que falar. Sentiu? A Bíblia fala que enganoso é o coração. Então, o que pode haver? Uma pré-reunião ou diversas reuniões. E, de repente, numa reunião que não é uma reunião de toda a igreja, algo que foi dito deve ser guardado para ser anunciado para toda a igreja. Irmão, quando estivermos reunidos, orando assim, 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 e aquilo ser replicado, reapresentado, tá? Não encenado, não encenado, nunca encenado, nunca uma encenação, tá bom? Não é um bom caminho, não é o melhor caminho. Ah, mas nós não temos como reproduzir, nós não precisamos reproduzir o momento. Algumas pessoas estão preocupadas em reproduzir a emoção ou a sensação. Se a palavra veio de Deus, se é uma palavra desses dons, chamados dons de revelação, não há motivo para que a pessoa esqueça em uma semana. Se é algo tão forte, causa um impacto tão profundo, que falou à mente e ao coração daqueles que estão presentes, essa palavra ela permanece viva. Essa verdade ela permanece viva e ela não só pode, como deve ser trabalhada para a edificação de toda a igreja. Tá bom? É o que orienta o apóstolo Paulo. Marco, onde eu encontro essa igreja? Meu irmão, você está sendo muito exigente, tá? Você está sendo muito exigente. Você encontra essa igreja nas igrejas. Uma parte aqui, uma parte ali, uma parte lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Todos num só lugar, eu acredito que tenha ocorrido no princípio da geração apostólica, tá? Em Jerusalém, e nessas igrejas que tiveram esse início fundamentadas ali na atividade apostólica, tá? Confiantes nos apóstolos de Cristo Jesus, dependentes do Espírito Santo, porque o que estava surgindo, o que estava vindo à tona, eles compreendiam que era algo totalmente novo, totalmente único, totalmente único. Essa é a proposta de Deus para a igreja de Cristo Jesus, ela é totalmente única, ela é exclusiva, não tem igual, não tem rival no mundo. A igreja sofre porque, invariavelmente, às vezes, aqui e acolá, mas sempre acontece, ela abandona a condição de igreja, se torna outra coisa, né? Meio igreja, empresa, tá? Não estamos julgando, só estamos falando do porquê não vivemos. Muito embora eu pessoalmente entenda que o tempo em que vivemos são tempos condizentes com esse mover do Espírito Santo na vida dos cristãos, sem barreiras, sem limitações, porque são tempos de revelação. São tempos em que Deus está permitindo que o que há no coração dos homens, da humanidade, venha à tona, seja lá o que for. Por isso você vê coisas horríveis, você vê coisas terríveis, tá? Ainda que aquele que impede a atuação do maligno não tenha sido retirado, não seja retirado, você percebe que há uma permissão divina para que o coração humano aflore o que foi cultivado ao longo dos anos. Infelizmente, tem se aflorado muita coisa ruim, muita coisa terrível. Mas, por outro lado, simultaneamente, aqueles que vivem para Deus, aqueles que temem a Deus, dos seus corações,
afloram os louvores, a adoração, a confiança, a fé, a esperança e a gratidão ao Deus Todo-Poderoso. E com isso concorre a atuação do Espírito Santo, inclusive no tocante à manifestação dos dons espirituais. Se as igrejas não fossem tão arrogantes e presunçosas no tocante a isso, haveria com toda certeza um impacto muito mais intenso nessas questões espirituais. Isso já foi de tempos em tempos, isso é dito, isso é debatido, isso é falado, mas muitos querem controlar o Espírito Santo. Está aí uma coisa que não dá para fazer. Ou você segue com ele, no caminho que ele propõe conduzir as vidas e a igreja de Deus, ou você segue sem ele, tá bom? Ah, mas tem igreja que tem dom espiritual, mas os dons espirituais dizem respeito à condição humana e são totalmente temporais, eles não são prova da ação graciosa, regeneradora ou salvadora do Espírito Santo na vida do indivíduo ou de uma comunidade, tá bom? Há um nível de desenvolvimento nessas questões espirituais que pode ser alcançado e é alcançado através de muito trabalho, muita disciplina, por diversos grupos, por diversas manifestações religiosas. É uma questão de dedicação, é uma questão de empenho, de trabalho. Aí na vida do cristão, isso tudo é colocado em submissão a Deus e totalmente a serviço do povo de Deus, com o fim de auxiliar na proclamação e no alcance do Evangelho de Cristo Jesus, só com uma questão de a fé não é questão de convencimento intelectual. A fé é uma questão de regeneração espiritual, envolve a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas, transformando-as gradativamente, continuamente, por toda a sua vida, com vistas a colocá-los no reino da glória, fazê-los participantes do reino de Cristo, irmanados pela fé em Cristo Jesus, filhos do Deus Altíssimo. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.